Gente, a gente não entende, né? O título chama-se Motores Elétricos Microscópicos. Nós estamos tratando do quê? Das células. Então, o que célula é para os espíritos? Motor elétrico microscópico. Então, olha, o nosso corpo, ele representa o primor evolutivo das máquinas. A gente olha esses filmes que acham que fazer um corpo mecânico e metálico é o primor. Não, o primor é você fazer um corpo sensível, maleável, tem estrutura óssea, tem, mas o primor é você fazer um corpo, imagina, a gente olha algumas máquinas, né, imitando cachorro, já viram um cachorro, algum animal, eles andando, aí o cara vai assim, nossa, conseguimos fazer, você não faz igual o cachorro mesmo, ali você usa peça metálica, aqui, olha a suavidade da pele, isso que é primor. Eu tenho o chip do computador, eu quero saber o neurônio, porque o neurônio é a evolução do chip de computador, porque é um chip orgânico, maleável. Aí o que a ciência está procurando fazer agora? O corpo. Então imagina um aperfeiçoamento, mas ainda a célula é um motor elétrico microscópico. O cara faz hoje um chip, um centro de, por exemplo, processador de computador. Nós estamos falando disso aqui, ó, só que é orgânico. Né? Nós vamos ler o que os espíritos estão dizendo. Por mais que o homem tente, né, e se aperfeiçoa cada dia mais nessa área, né, nunca vai chegar uma criação. Chega? Não vai, vai, sabe por quê? Quem criou o perispírito do corpo físico foram os co-criadores em planos maiores. Isso quer dizer que o homem é um co-criador que vai chegar naquele padrão. De criar um perispírito. De criar perispírito e criar corpo. Isso aí, Deus cria o espírito. Ó, única coisa que nós não vamos criar nessa vida é espírito e fluido cósmico. O resto, quem cria é co-criador. Tanto é que é transitório. Nossa, mas hoje é muito distante. Distante hoje, mas olha o que o homem já é. Se você chegar para o fundo da caverna ou para um cara do século XII e falar o que nós criamos, ele vai falar isso a mesma frase. Nossa, mas é muito distante. A nanotecnologia já está no mínimo. Gente, quem vai articular a reencarnação? Então, não é absurdo eu dizer para vocês que reencarnar é pegar um corpo adulto, em que você, numa própria vida, pode trocar todos o seu corpo. A transmutação a pessoa... é isso. É você pegar um corpo e utilizar esse corpo. Eu estou envelhecendo aqui, alguém vai dizer, eu vou te dar um corpo de 20 anos para você continuar mais 100 anos aqui. Isso é o futuro da reencarnação, porque aí você não passa mais pelo quê? Aí vai dizer, mas reencarnar é isso? Para nós agora é isso, porque vocês acham que reencarnar é nascer lá na gestação? Não tem disso não, meu filho. Para esse padrão de mundo, reencarnar você troca o corpo onde você está. Mas hoje o ser humano não consegue criar um órgão. O ser humano não cria um órgão. Não cria um órgão hoje na forma como nós criamos, mas ele cria o órgão. Uma função. O órgão, por exemplo, eu não sei se é de plástico hoje, mas. Material. O material técnico. E vai criar. Até ele ajustar aquele plástico a uma película orgânica. Aí o que eles estão fazendo? Célula. Aí vai fazer tudo. Pode ter certeza. Gente, eu estou dizendo para vocês, vai fazer tudo. Mas isso não vai ser assim, da mão para o pé. Bom, eu não sei dimensionar em tempo e espaço. Nós já estamos vendo isso. Você repete. É isso. Hoje, por exemplo, você recupera movimentos de paralisias com fios. Aí você tem um pé mecânico, mas o cara faz isso aqui, ó. Aí você fala assim, mas é pé mecânico. Qual? Gente, isso aqui é pé mecânico. Nós estamos achando que isso aqui não é pé mecânico, não. Mas é mecânico. É o pé mecânico dos construtores planetários com um corpo extremamente atrasado.
Isso aqui aí nós vamos fazer, igualzinho. Ah, seu pé é mecânico. Gente, qual que é a diferença? Os nervos são fios elétricos cada vez mais revestidos de elementos passíveis de fazer com que as energias transitem sobre eles, com a mesma capacidade da vestimenta nervosa que o neurônio tem. Minha mãe fez célula do joelho. Deu uma injeção no umbigo, tirou a picou, refez a cartilagem dela. Você vê. Agora vem e sobe a escadinha ali, não. Você vê. Não está sentindo dor mais. Você vê. Disse que tem uma eficácia de 10 anos esse médico. Você vê. Mas não é a cabeça que comanda esses movimentos? Mas para mim revestir de matéria, eu preciso delas. O comando é da cabeça, mas para mim revestir de matéria, eu preciso de elementos passíveis de obedecer à ordem, como fios. O que é o fio? Nada mais do que o neurônio esticado que nós chamamos de nervo. É fio, condutor. Condutor de quê? Impulso elétrico, impulso químico. O que nós estamos fazendo é imitando a natureza. Então o que nós estamos fazendo? Quando o homem descobriu o primeiro motor, ele estava projetando a possibilidade de fazer a célula. E não sabia, não só a célula, como cérebro eletrônico. Gente, olha o que é um computador. É um cérebro eletrônico. É um cérebro eletrônico. Nós conseguimos copiar Hoje tem um computador que conversa com você lá. Inteligência artificial. Um computador que conversa com você e... eu tenho um espírito chamado espírito, essência espiritual. Mas o espírito, para manifestar no corpo, ele tem programas de repetição e aprendizado. Qual que é a diferença? Você tem que... O que eu tenho hoje? Linguagem. Linguagem é o quê? Repetição de fala. Aí eu tenho que... Aí o que está acontecendo? A ciência já sabe que, a ciência já sabe que hoje tem um programa, tá próximo, né? Você pega alguns aparelhos e coloca você aqui, no ouvido, nos olhos. Aí você traduz ali o inglês, o francês, cada vez mais aqui, até eles fizerem isso na onde? No cérebro. Tem um aparelhinho já sendo vendido que eu converso em japonês com você me responde em japonês e ele traduz. E cada vez mais vai ficar na onde? Aparelhinho. 43 idiomas. Você vê. E cada vez mais vai fazer um negócio para colocar no seu cérebro. Aí, gente, quem dá aula de língua vai perder emprego. Não tem. Imagina, chega uma hora que não é só dar aula de química não, de língua não, aula de matemática. Gente, vai mudar todas as profissões, vai mudar tudo que hoje você... quanto tempo isso demora? Gente, eu não posso dizer o que hoje existe em 100 anos. Em 100 anos o que mudou, se você voltar 100 anos atrás, o cara fala assim, duvidou. Hoje, o que desenvolveu em 100 anos, em 50 anos, é outra dimensão de perspectiva. E a cada 10 anos que passa, é outra realidade. Nós não sabemos o que vai ser daqui a 50 anos. Se você desencarnar hoje e voltar daqui a 50 anos, você vai falar assim, você ficou doido. Não é que ficou doido. Se você estiver no plano espiritual inferior, se você estiver no plano espiritual superior, você vai ver coisas do quê? Mais adiantado. Então nós podemos rasgar os nossos diplomas todos aqui, porque vai... Ainda não, mas vai rasgar. Vai rasgar, vai servir para você. Não vai servir para você aplicar para ninguém. Basta ver, gente, quando a gente ensinava matemática para meus filhos, eu estou falando dessa geração nova aqui, eu não consigo acompanhar a matemática dos meus filhos hoje, a não ser que eu estude de novo matemática. O que eu sabia de básico ali, chegava na equação de segundo grau ali, brincava com aquilo lá. Hoje a exigência é outra. Na hora que você vai falar assim, eu vou ensinar meu filho para casa, você fala assim, eu estou precisando de aula. Eu também estou precisando de aula. Vamos pegar uma aula junto aqui, para ver se eu consigo acompanhar você. Que é assim, gente. Imagina a evangelização do futuro. Vocês acham que vai ser igual nós fazemos?
Pode mudar tudo. Dispostas na construção da forma, em processos idênticos ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria. Então, o que é a célula? Olha só, nosso corpo é uma moradia que tem tijolos vivos. Nós criamos casas assim. Hoje as casas são inteligentes. Hoje a casa conversa com você, você vai sair, apaga a luz, liga o alarme, quem vai ligar é a casa. A casa é um ser que comunica com você. Fala assim, olha, eu quero que mude a temperatura. Eu estou falando, hoje é para a gente rica, né, vamos dizer assim. Mas você acha que amanhã vai ser assim? Não. Vai tudo ser assim, gente. Tudo vai chegando muito mais rápido. Então, o que a casa vai ser? A casa vai ser um ser vivo. Não vai ter mais pobre. Você vai ter pobreza em relação sempre a algo. Mas... Não tem como ainda nós termos essa. Mesmo no nosso lar, lá, se você chegar no nosso lar, o André Luiz falando dos bons olhos, existem os que estão no campo de repouso, existe os que têm a casa, existe os que têm moradia coletiva, existe, não vai mudar, as coisas não mudam assim, nem sei se vai mudar um dia, até porque os valores serão outros, né? As células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Então, eu sou um governante, o reino da terra é o governo que eu tenho sobre o meu corpo, que as células obedecem. Células, nós sabemos, são princípios inteligentes operando sobre a nosso mando, e princípios inteligentes esses que lá fora não têm obediência como elas obedecem aqui. Então, como eu já disse, um protozoário ali é um protozoário. Aqui ele é uma célula específica obediente a mim e funciona como operária para fazer somente aquela função. Mas são funções tão profundas que ela faz mais do que quando elas estavam soltas. Eu sei lá o que um protozoário, eu não estou lembrado aqui nos meus estudos, o que o protozoário faz. Entendeu? Mas a função do protozoário que ele fazia, o máximo que ele consegue fazer é aquilo. Quando ele vai vir uma célula nossa aqui, ele tem funções específicas muito mais profundas. Tão profundas que quando ela morre, ele não é mais protozoário, ele evoluiu na escala evolutiva dos reinos que ele está submetido. Olha como é que é a escala de evolução. Então, todo órgão, todo o nosso corpo é um planeta para esses princípios inteligentes, que estão aprendendo aquelas funções específicas. Quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto, que lhe aproveita o concurso na concretização do projeto específico. A pedra está ali, mas eu vou submeter ela a um formato, e cada vez mais o que você vê? Tijolos inteligentes. Todas as estruturas vão ganhando inteligência. O que nós começamos a entender é que tudo é submetido ao desenvolvimento de inteligência, mesmo os elementos que nos servem. Olha o que é um celular hoje. Olha o que o celular virou aqui hoje. Filmadora. Antigamente você comprava filmadora, você comprava computador, você comprava... Cada vez mais as coisas vão ficando mais úteis num único... O que eu estou fazendo? Na verdade eu estou reduzindo um tantão de função em uma, mesmo do tamanho que vai ser um celular. Você vai colocar no seu corpo aqui, alô, aí não tem uns negócios assim, aí já vai colocar um negócio aqui, a luz vai responder, aí vai GPS, tudo, gente, cada vez mais esses negócios aqui. Amanhã você vai falar pro seu filho assim, eu tinha um celular, eu filmava assim, nossa, você tinha esse negócio aí? Isso aqui é tijolão, perante o que eles vão ter lá. E aí você vai assim, nossa, tijolão, da mesma forma que tinha os tijolão. E aqueles lambe-lambe de você vê, né? E cada vez mais vocês podem ter
certeza, vai concentrando mais recursos. Quer dizer o quê? Vai concentrando mais recursos, que é o que nós somos, neurônios, é o que somos revestidos, né? É isso aí, ó. O Guilherme não entender assim, gente, tá tudo igual aqui, eu não sabia. Tá tudo aqui, ó. Eu não sabia que era isso, né? Por que vai chegar uma hora que isso vai virando orgânico, maleável, aí eles vão falar assim, ó, gente, é só introduzir aqui, ali, é tudo integração, é só ajustar as coisas, normalmente com capacidades daquilo, porque qual que é a capacidade desses elementos? Capacidades daquilo que nós concebemos, para tirar uma foto mais qualificada, gravar com mais qualidade, mas ninguém grava igual a memória grava, ninguém ainda percebe igual os olhos percebem, por quê? São lentes ainda, ó, uma hora você vai olhar para a lente do seu celular e vai piscar para você. O que é isso? Fizeram uma lente que pisca. Meu filho, é igual ao seu olho. Era melhor conjunto de lentes que existem. Nós não sabíamos. Só que eu vou dar qualidade a essa lente visual. Aí, mas se eu posso colocar a lente ali, por que eu não coloco aqui direto? É só colocar ali, ó. É assim que são funcionárias da reprodução no centro genético. Olha só, uma célula no centro genético tem função específica de reprodução. Ela está aprendendo especificamente aquela função. É uma trabalhadora com função específica. Se ela for para o estômago, é outra função. Funções essas que elas já foram experimentadas nas funções da vida. Já passaram pela reprodução, já passaram pela um vírus tentando assimilar o princípio químico de uma substância, sistema digestivo, funções técnicas de gestão. Então é uma coisa que vai sempre repetir, mais aperfeiçoada, e é o que, gente, nós reproduzimos o que nós desenvolvemos e reproduzimos nos nossos objetos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos repercutindo, por isso que tudo é igual por quê? Um dia você vai olhar assim, então, se passa de avião e você vê as casas tudo iluminadas, parece o quê? Um núcleo de informática, um centro de informática. Você fala assim, gente, parece um centro de computador, um chip, né? Um núcleo de chips, é a mesma coisa. Só que ali parece que não, ali tem elementos que movimentam, elementos que trazem informação, elementos que jogam informação. Olha só, o avião voando, ele recebe informações de núcleos como esse. E isso é o quê? Transmissão de corrente, de rede de computação. Aí você fala assim, mas eu achei que a rede de computação era do computador ali, na rede de computador ali. Na verdade, nós só estamos estendendo e compreendendo que o universo é uma grande rede de computador. Nós estamos simplesmente entrando numa linha. Aí os espíritos falam assim, agora que vocês entenderam isso, meu filho, vocês estão numa rede, está tudo interligado. E adivinha qual que é o grande centro de interligação de tudo isso? Deus. Como se fosse um centro de comando mental, estabelecendo comando em todos os elementos que vocês chamam de célula. Você é uma célula para Deus, meu filho. Você não acha que isso é grande coisa, não. Você é uma célulazinha bem rústica. É assim que são funcionários na reprodução do centro genético, trabalhadores da digestão e absorção do centro gástrico, operárias da respiração e da fonação no centro laríngeo, na circulação do centro cardíaco, servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral e administradoras e artistas no centro coronário. Olha, isso tudo é a mesma coisa, gente. Nós repercutimos tudo em padrões diferenciados, amolgando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região do trabalho que lhes é própria a individualidade que as refreia e influencia, com
justas limitações no tempo e no espaço. Vocês veem, isso aqui é um reflexo do que é a criação divina. Deus é o grande centro que moldura tudo isso. Nós somos como se fosse reflexo de Deus. Vós sois deuses. Quer dizer que eu sou um padrão de repetição de Deus em parâmetros ilimitados de reprodução do que Ele é capaz de fazer. Né? Temos-las desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação, a mobilidade indispensável às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico. Isso aqui, mais do que mar interior, isso aqui é o universo miniaturizado. Porque o que nós chamamos de linha de força são as mesmas linhas que convergem o universo. Fala sobre alma-grupo. Parece que as formigas têm alma-grupo e os planetas não têm alma do mundo. Tem alma-grupo. Se você for olhar um conjunto de planetas numa galáxia, vocês vão falar isso de quê? Alma-grupo. Funciona quase tudo igual, assim, ó, em torno de núcleos, em torno de tudo. Só que imagina, você olhar para uma galáxia, você não está falando de indivíduo mental, você está falando de, eu posso pegar, qual é o indivíduo mais limitado da galáxia? Qual que é o mais simples indivíduo da galáxia? Ah, não, é o ser. Não estou querendo dizer de microscópio, não. Eu estou querendo dizer qual é o indivíduo mais imperfeito da galáxia. Chama-se planeta. Então, qual que é a menor partícula da matéria galactiana, se eu posso determinar assim? A menor partícula da matéria galactiana chama planeta, como uma menor partícula para nós da matéria até alguns anos atrás chamava-se o quê? Átomo. Então, o planeta é um átomo das galáxias. Aí você fala assim, grandeza. Você está falando em níveis subatômicos, níveis planetários, níveis, não é assim? Então, qual é a menor partícula viva e inteligente de um planeta? Seres humanos. Tá, mas aí tem o Sol e a Lua. Isso. O Sol é o centro de vida. A Lua é parâmetro de equilíbrio para o planeta movimentar. Então, vamos dizer o seguinte. A minha mãe tinha várias luas, que é os filhos, para organizar a função educadora dela, mas ao mesmo tempo ajustar ela como um centro de comando para ela viver. Então, quem são as luas da mãe? Os filhos. Ajusta ela o movimento dela. Então, eu quero me evangelizar. Começa a ter filho, porque aí você vai ter que evangelizar ele. Ele é o elemento de ajuste seu. Ele é a sua lua. E se você desgovernar, coitado da lua. É a mesma coisa. A gente não percebe, mas é tudo igual, gente. Da mesma forma que o elétron é a lua do núcleo atômico. Aí a pessoa fala assim, quantas luas tem Júpiter? Depende da tabela periódica que ele está localizado. Porque o número de elétrons está subordinado ao tamanho do desenvolvimento do núcleo atômico. Aí você fala assim, como é que é? Júpiter da tabela periódica? É, meu filho, nós não estamos falando de tabela periódica da Terra, não, nós estamos falando para tabela periódica da galáxia. Você está falando de qual química? Ó, tudo é muito relativo, você tem que as suas perguntas têm que ser perguntas mais claras, para mim te responder com grandeza. Mas não estou entendendo, não. Mas meu filho. Os elétrons não circulam em torno. As luas de Saturno é porque a Terra é o primeiro elemento da tabela periódica. Só comporta um elétron em torno da Terra. Que é a Lua.
Se você pular um pouquinho, o planeta ele já tem 2, 3 luas. Então ele está ensaiando o desenvolvimento elétrico dele. Ó, vai para Júpiter para você ver. Ah, meu filho, aí é elemento radioativo. Não vai dar para decorar. Não, aí é tabela periódica das últimas camadas lá, né, assim? Porque tudo é a mesma coisa, gente. A gente pode não compreender assim, mas tudo é uma repetição de valores. O mesmo valor que você tem para seres humanos, ele tem para planetas, ele tem para galáxias. Então, se você olhar nos parâmetros galácticos, uma galáxia, hoje nós estamos falando de aglomerado de galáxias, quando você olha o aglomerado de galáxias e o conjunto delas, você fala assim, meu Deus, que conjunto é esse? Aí o cara fala assim, não, meu filho, é o mesmo conjunto que os elétrons e os átomos têm, é o mesmo conjunto que um planeta tem com o Sol e seus núcleos, é tudo a mesma coisa. Você não entendeu ainda não que Deus repercute a sua grandeza nas pequenas como nas grandes coisas? É tudo igual. Isso é interessante que esse conhecimento, esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, parece que é muito racional, mas tem uma poesia ali, tem arte, tem beleza. Olha como é que, não sei se vocês notaram, ele foi dividindo as funções da vida para as células. Ó, então vamos dizer o seguinte: existem funções no planeta Terra, profissionalmente falando, que é igualzinho às funções das células. Quem trabalha aqui como elemento de produção, de gestão, de transformação de elementos? Então, olha só, vamos lá de novo. Então, vamos lá. É assim que as funcionárias da reprodução no centro genético. Quem são os funcionários da reprodução na Terra? A medicina, especificamente, é igualzinho, gente, eles só sabem fazer o quê? Trazer neném, fecundar, esses profissionais fazem o que essas células fazem. Vamos lá. Trabalhadores da digestão e da absorção no centro gástrico. Então, quem são os trabalhadores da absorção e da reprodução de centro gástrico? Quem que é aqui? Os gastroenterologistas? Não. As indústrias de produção. Pois é, mas quem faz essa operação aqui, né? Medicamente falando, mas quem produz e transforma, por exemplo, farinha de trigo em pizza. Os pizzaiolos. Tá claro? Olha só, todo mundo que trabalha com alimentação faz o que essas células fazem. Todo mundo que mexe com indústria de alimentação é o centro gástrico da humanidade, gente. Da humanidade. Nós estamos falando de centros. Lógico que eu trouxe aqui umas células específicas da saúde, mas tudo que está envolvido na linha da sexualidade, então, hoje tem psicólogos que atendem pessoas na linha da reprodução, hoje tem quantas áreas mexem com reprodução, tem até produtos que se vendem sexualmente falando, tudo isso são esses elementos que trabalham com o quê? Com o centro genético. É que tudo Né? acontece, então, em menores proporções, vai aumentando. Vai acumulando. Vocês Olha sabem só. Fibonacci, né? Mesma coisa. O que está em cima está embaixo. Tá. Olha só, operárias da respiração, da fonação no centro laríngeo. O que é isso aí? Respiração. São as pessoas responsáveis pela poluição, pela melhor. Quantas áreas mexem com essa? Preservação Ambiental. Né? Então é o centro. Os respiradores. É o centro que cardíaco.
circulação de informações emocionais, música, a arte, está até lá em cima, né, que ele falou aqui, ó, centro cerebral, o centro cerebral, vocês vão ver, é o que tem mais funções na Terra. Então, é isso que eu queria chegar. Você pega o coração, o cardíaco, é muito maior do que a das formigas, não é? Isso, porque as formigas cumprem essa função naquele tamanho. Os operários, eles não são tão bitolados igual a formiga. Eles podem pensar, eles podem articular, eles podem criar, não é assim? Mas é a mesma coisa, não tem gente, desde o átomo que exerce a função de captação nas trocas energéticas, até as galáxias que têm funções. Então, eu não sei dizer, numa galáxia, quais são os sistemas solares que estão relacionados com a digestão. Eu não sei dizer quais são dentro de uma galáxia, o sistema solar que é feito para neurônios mentais da galáxia. A digestão é um buraco negro, né? O coronário é um grande digestor, né? E assim sucessivamente. Eu não vou voltar aqui não, vou terminar o parágrafo. Não, é melhor eu descansar. Mas para vocês verem que é tudo igual, não tem nada de diferente não, né? O que é uma universidade se não um centro de administração educativa, que administra, né? Onde que eu parei aqui? Você já voltou tanto aí no pedaço que... Está nesse capítulo, está nesse parágrafo. No mar interior do mundo orgânico, Isso. formado pelos líquidos intracelulares. Então, olha só, o que é um oceano no planeta Terra, né? Nós somos líquido e, como é que fala? Quando você estuda geografia, tem a parte hidrológica e o continente, né? A mesma coisa, gente. Tem seres que vivem aquáticos, tem seres que vivem na terra, nos músculos. Então as células do continente é diferente das células que estão nadando no mar do sangue. As células, os peixes, quem são peixes no nosso organismo? São os glóbulos vermelhos, eles são peixes, tem seres, eu quero saber quem está pescando, né? Não é assim? Nós somos um mar interior. Isso. A se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente. Olha, rios, mar, rios, vielinha, né? Tem, como é que fala? Regato, né? Isso aí é a mesma coisa aí, ó. Endereçada ao sangue e no plasma sanguíneo que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Então tem vários tipos de líquidos com funções específicas para a gente ver a completude do que é a vida, né? Nós vamos parar por aqui hoje. O próximo tema desse capítulo é o todo indivisível do organismo. Então vamos ver o que é esse todo indivisível do organismo, né?